Fala pessoal, tudo bem? Sou o Francisco, especialista em negócios e marketing digital. E nesse vídeo eu queria analisar aqui junto com vocês toda a estratégia de marketing do G4 e esse case, né, que faturou aí no ano de 2024 315 milhões de reais, basicamente uma empresa de educação que mistura ali cursos presenciais com soluções de software e cursos online também, com puta faturamento, né? 315 milhões é um grande faturamento. Lembrando que eu não tenho nenhum vínculo com o G4, isso aqui é uma análise baseada em informações que tem disponíveis no mercado e também a minha própria percepção, e é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Bom, aqui, né, tem uma matéria da Infomoney que diz que o G4 faturou 315 milhões ali no ano passado, segundo os próprios sócios agora 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o G4 está projetando um faturamento aí de 500 milhões, então super crescimento aí para 2025 também. E a ideia aqui hoje é eu abrir com vocês esse framework detalhando um pouco de como que eles fazem isso, né? Como que eles conseguem é, ter esse grau de faturamento e como que eles conseguem construir um negócio tão sólido nesse mercado de educação. Então, passando aqui por todos os pontos do nosso framework, cara, primeira coisa, posicionamento de mercado do G4. G4 tem um posicionamento muito claro e muito forte. Isso é muito importante porque isso vai meio que drivar toda a estratégia de conteúdo, estratégia de tráfego e o posicionamento da marca como um todo, né? Então, quando a gente olha para o mercado de educação, a gente consegue traçar aqui dois gráficos, quase como se fosse aqui aquelas matrizes, né? Matriz BCG e tudo mais, onde a gente consegue ter um eixo aqui de inovação e um eixo de confiabilidade. Quando a gente traz para o eixo de inovação no mercado de educação, a gente tem aqui os coaches, né, que trazem aí um novo formato, mas que já não são tão confiáveis. A gente tem instituições que elas são altamente confiáveis no mercado de educação corporativa, como o FGV, INSPER, até Fundação Dom Cabral, né, que não é tão conhecida em São Paulo, mas acho que é Minas Gerais, se eu não me engano, e outros estados sim. Eles são extremamente confiáveis, porém são mais tradicionais, são um pouco inovadores ali no modelo de negócio. E a gente tem a Unisquina, né, que são as faculdades mais padrão, que não são nem confiáveis, mas são tradicionais, né, não são inovadoras também. E aqui a gente tem o G4, que se posiciona como essa instituição confiável e inovadora. E aí quando a gente vai falar sobre preço, né, a gente tem um eixo aqui mais premium e a gente tem um eixo mais popular, né, um preço menor. E a gente tem marcas que elas são mais pessoais e tem marcas que são impessoais. Então quando a gente olha aqui, né, nesse outro gráfico, a gente tem GV Insper, altamente impessoal, né? Você tá ali comprando a instituição GV, a instituição Insper, e vai ter ali aulas com professores que muitas vezes você nem sabe quem e tudo mais, mas você confia na instituição e por isso você confia naquela pessoa que está te dando a aula. Você tem aqui instituições que são mais populares, né? Tem um preço menor e também são impessoais, que são as faculdades, a Unisquina tradicional. E tem os coaches, que são altamente pessoais, altamente vinculados a uma marca pessoal para te vender ali alguma coisa. E tá num nicho mais popular, né? São cursos ali de, às vezes, 2, 3, no máximo 4 mil reais. E aqui a gente tem o G4 se posicionando como uma instituição premium, porém uma instituição altamente pessoal, né, que trabalha a marca pessoal de maneira muito eficiente, ali através dos founders, mas que também trabalha a marca dos próprios mentores ali dos cursos, né? Então, o G4 tem muito disso. Eles falarem, baterem muito nessa tecla, né? De você tem que aprender com quem faz, aprender com quem faz. Então, eles vão chamar ali um cara do Nubank para dar aula, ou vão chamar algum empresário, vão fazer alguns eventos com essa galera para
trazer esse aspecto, né, de pessoalidade para a marca. E aí a gente tem aqui, né, o posicionamento do G4. É uma marca premium, é uma marca influenciadora, né, inovadora e confiável. E ele é muito ancorado nessas ideias aqui de aprender com quem já construiu antes. Então a gente tem os próprios sócios, o Thales com o case aí da EasyTaxi e da Singu, o Bruno Nardon com o case da Canui, se eu não me engano, né? E o Alfredo com o case da Vtex. Ambos, né? Todos com track record. Então o G4 ele vai usar muito os próprios fundadores com esse track record como influencers da marca. Os próprios fundadores possuem jornadas inovadoras, né? São referências de inovação ali nos segmentos que eles já empreenderam. E gera essa confiança, né? Através do track record. E aí, tendo essa clareza de posicionamento, o G4 ele consegue entender muito bem o cliente dele, né? Que é o empresário, de fato, que é o cara que está empreendendo em diferentes segmentos, em diferentes mercados, com diferentes níveis de faturamento e diferentes tempos de estrada, né? Vamos colocar dessa forma. E partindo do entendimento mais profundo sobre esse cliente ideal, G4 entende como é que o cliente dele quer ser visto. Puto, o cliente do G4 ele quer ser visto como um empresário bem-sucedido, empresário herói, um cara corajoso que enfrenta o mercado, que enfrenta o empreendedorismo no Brasil, né? Que é muito difícil pela alta carga tributária e tudo mais. E quer ser o herói, cara, o cara que gera emprego, o cara que tá ali numa posição de herói, entre aspas, né? E em contrapartida, o G4 entende muito bem como o mundo vê o cliente dele, né? Que é como o cara explorador, aquele rico mais escroto, o cara desonesto. E a partir desse antagonismo entre como o cliente quer ser visto e como o mundo vê esse cliente, o G4 estabelece uma lógica do inimigo comum. E essa lógica do inimigo comum, ela é muito importante aqui pro posicionamento e para toda a estratégia de marketing do G4. Primeiro porque aqui eu tenho uma clareza muito forte do que esse cliente quer, de como eu preciso me posicionar para esse cliente ver a minha marca e ver o meu produto com um certo desejo. E eu tenho aqui, né, como o mundo vê o cliente. Então esse antagonismo, esse inimigo comum que eu posso lutar ao lado do meu cliente contra ele. E é justamente isso que o G4 faz, tá? Então ele tem os produtos do G4, os cursos, as mentorias, as imersões, os sistemas, né, o software ali G4 Skills para solucionar as dores práticas do empresário, mas ele também luta ao lado do empresário contra essa dor cultural, que não é uma dor real, mas que, cara, coloca ali o G4 muito bem posicionado na cabeça, né, do cliente dele. E aí, pensando nisso tudo, é estabelecido também aqui as marcas pessoais dos próprios fundadores, né? Então, quando a gente olha para o Thales, que é um dos fundadores, ele é a figura do empreendedor bem-sucedido. O Alfredo é uma figura de vendedor mais técnico, é um cara com um conhecimento mais aprofundado sobre negócios e sobre vendas, principalmente, né? Pela trajetória de e-commerce dele. E o Nardon, ele se posiciona mais como aquele cara, o líder inspirador e o inovador. E a partir dessas três figuras, né, dessas três personas, o cliente ele quer ser visto de uma forma e ele olha nos fundadores do G4 isso, né? Então isso gera uma conexão muito forte ali do próprio G4, da própria marca com o cliente que ele quer atingir. E aí a gente vem aqui, né, para a principal estratégia de geração de conteúdo e de aquisição do G4, que é o Founder Led Growth. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Só para ver se fica. Aí. Opa. Bloquear isso aqui. E aí. Vou apresentar de novo. Boa. Vamos lá. Então, estratégia de social do G4, muito orientada ali no Founder-led Growth, né? Então,
é o próprio fundadores naquele no caso, né? Produzindo conteúdo, se posicionando e gerando demanda para os produtos da empresa. E o primeiro fundador, eu acho que, cara, é a maior máquina de aquisição aqui do G4, independente das polêmicas que aconteceram aí recentemente. Não tão recentemente, né? Acho que já faz um tempo já. Com o Thales, continua sendo uma puta máquina de aquisição de lead e aquisição de cliente aqui pro G4. E como eu tinha falado, né? O Thales, esse é o cara que se posiciona como um empresário bem-sucedido. Então, quando a gente vai, por exemplo, no YouTube do Thales, o que a gente observa, né? Primeiro de tudo, cara, conteúdo de lifestyle. Muito conteúdo de lifestyle. Então, ele mostra a rotina dele. É, ali, pô, comprando um relógio super caro. Ele mostra a rotina dele no rally, na Fazenda Boa Vista, lá no aniversário dele. Ele mostra, tipo, porra, ele indo lá fazer um terno sobre medida, com um alfaiate super premium em algum lugar aleatório. Então, cara, lifestyle, lifestyle, lifestyle. E esse lifestyle de, tipo, cara bem sucedido, que, puta, ricaço e etc, para gerar essa conexão forte com o cliente deles. Ele também tem bastante vídeo de opinião. Ele tinha mais no passado, agora ele não tá fazendo tanto vídeo de opinião. E são opiniões polêmicas para massa, mas que o cliente dele, que é um empresário, tende a concordar bastante. Então ele tem um vídeo aqui. Se você é empresário, faça isso em 2024 para demitir 30% do time. É um vídeo que ele fala que, puta, a empresa quando ela cresce de maneira ineficiente e você precisa cortar as ineficiências ali, demitindo gente que de fato não entrega nada. Cara, uma pessoa aleatória vê isso aqui e, pô, fica chocada, vai querer cancelar o cara e tudo mais, mas pro empresário que de fato tem empresa, tem ali que tem uma folha de pagamento e precisa otimizar os recursos que ele tem, ele vê isso aqui e ele, pô, faz sentido. Talvez a minha empresa esteja ineficiente mesmo, concordo com o que esse cara tá falando. Então, tem muito desses vídeos de opinião aqui no canal do Thales também, que acaba trazendo um tráfego qualificado de pessoas que concordam com ele aqui no YouTube. E é basicamente essa estratégia de YouTube dele, tá? Sempre direcionando ali pouca coisa pro G4 em si, pros produtos do G4, né? Sempre trazendo mais o lifestyle dele até do que sobre a empresa, mas sempre colocando ali uma CTA na descrição para ou algum evento ou algum produto específico que eles queiram tracionar ali na época que o vídeo está sendo lançado na descrição do YouTube. E aí quando a gente vai pro Instagram do Thales, cara, o Stories dele é muito a mesma pegada. Então o Stories tem bastante lifestyle, né? Mostrando aqui os almoços, os jantares, lugares que ele frequenta também. Muito ali em linha com o conteúdo de lifestyle do YouTube. Só que também tem bastante conteúdo técnico no Stories dele. E ele mescla esse conteúdo técnico com caixinhas de pergunta. Isso eu acho muito legal. Que deixa eu ver se consigo aproximar aqui para vocês. Cara, ele consegue. Ele pede para os seguidores dele mandar o setor, faturamento e desafio ou alguma dúvida específica. Ele responde essa dúvida em texto e acaba muitas vezes vinculando essa dúvida com algum produto do G4. Então é uma forma de produzir conteúdo técnico no Stories bem bacana. Tá sempre reciclando ali, né? Esse, essas dúvidas e esses conteúdos e também gerar tráfego direto ali para os próprios produtos da empresa. E aí quando a gente vai pro feed, cara, o feed do Thales é um feed bem de pessoa física, assim mesmo. Não tem nenhuma estratégia fixa de conteúdo ali. Mas tem bastante do lifestyle dele também, mais voltado ali pros esportes que ele faz. Ele mostra bastante o dia a dia ali do time do G4. E aí ele tenta ressaltar mais essa cultura do hustler, né? Dos vendedores lá batendo meta, tocando sino e tudo mais. E ele posta alguns cortes de podcast. E os cortes de podcast que ele posta, que ele participa, normalmente é ele tendo algum posicionamento polêmico, mais voltado aí à crítica à esquerda, crítica ao governo, esse tipo de coisa. Porque, cara, isso traz um alto potencial de viralização. Ele consegue entregar pra caramba ali no orgânico e crescer na audiência dele com base nessas micro polêmicas, né, que ele vai gerando ali através do Reels.
E aqui no LinkedIn, o Thales ele é bem ativo no LinkedIn também. Ele posta bastante texto com imagem. As imagens dele são imagens bem simples, assim, é sempre ou postando relógio, ou postando uma foto do escritório dele. Traz esse aspecto de lifestyle um pouco também, mas mais controlado, né, do que ali no YouTube, por exemplo. E sempre postando aqui algum texto, alguma reflexão sobre negócios, conectando com alguma dor ali que o empresário pode estar passando e vinculando a um produto do G4 também. Então, essa é basicamente a tática de LinkedIn dele. Não sei se é ele que faz os textos ou se tem alguém que faz ali, mas o Thales sempre está postando alguma coisa. E, putz, tem mais de 100 mil seguidores no LinkedIn. Pro LinkedIn é bastante gente, tá? Normalmente a audiência do LinkedIn para esse público que eles querem atingir é bem qualificada, então aqui é um número bem relevante. Bom, trazendo um pouco agora então do Alfredo, que é o outro fundador do G4, o outro sócio. E o Alfredo ele tem aquela pegada mais de especialista, mais de professor do G4, né? Então quando a gente olha pro YouTube, o YouTube do Alfredo, o YouTube pessoal dele, ele não posta há 2 anos já, ele tem 12 mil inscritos lá, é um canal bem pequeno. Porém, se você joga Alfredo Soares no YouTube, você vai observar isso aqui, ó. Alfredo no Danilo Gentili, no podcast do Lázaro, no podcast da V4, aqui no podcast do Joel J. Então o Alfredo ele tá sempre indo, né? Em bastante podcast, bastante programa, dando entrevista e sempre com, cara, questões técnicas mesmo, de negócios ali, de gestão, de vendas, que é o core dele ali, né? Então ele sempre se posicionando como esse cara influente, mas ele não se posiciona ali com essa influência mais no lifestyle, né? Ele traz um pouco mais dessa influência pela via da autoridade técnica nos assuntos que ele domina. E aí, obviamente, isso se converte em tráfego ali pro G4 também. Quando a gente vai pro Instagram do Alfredo, ele tem um Instagram gigante, cara, mais de 1 milhão de seguidores aqui no Instagram dele. E que a gente tem, né? No Stories dele, tem bastante do dia a dia do G4, dos programas, das formações acontecendo ali real time, dele mostrando isso pra galera. E ele posta bastante conteúdo técnico também, similar àquela estratégia do Thales, de, puta, manda o teu nicho, manda o teu faturamento e manda a sua dor, né? E aí ele, pô, dá um diagnóstico ali pro cara e direciona ele para um produto do G4. Porém, aqui o Alfredo ele faz mais vídeo, né? O Thales ele gosta de trabalhar mais com texto, essa estratégia. O Alfredo trabalha mais com vídeo. Talvez seja uma questão pessoal ali de cada um deles. E quando a gente vai pro feed do Alfredo, a gente consegue ver essa mesma postura do professor, do especialista técnico. Então, cara, post fixado ali no perfil dele é ele com os livros que ele publicou. Então, puta autoridade técnica no assunto de varejo, no assunto de vendas. Corte de podcast, tem bastante. Sempre cortes de podcasts com pílulas técnicas sobre negócios. Mais uma vez, posicionando o cara como especialista, professor. E sequências também de carrossel sobre coisas que estão acontecendo no mercado. Então, aqui ele postou sobre o lance do McDonald's, né, com a Fórmula 1. Algumas coisas sobre gestão de time, gestão comercial também. Então, sempre conteúdo técnico. Muito pouco lifestyle aqui no Alfredo. Tem também, mas, cara, se você colocar Alfredo e Thales um do lado do outro, não tem nem como comparar. O Thales, na questão do lifestyle, ele se destaca muito mais. O Alfredo, muito mais no conteúdo técnico. E aí a gente vem para a terceira figura aqui do G4, né? O terceiro founder, que é o Bruno. O Nardon, ele é o líder inspirador ali dos três. Então, quando a gente vai aqui pro YouTube do Nardon, tá com 44 mil inscritos. E, cara, o Nardon, ele postava só no canal dele cortes do podcast, ou mesmo os próprios podcasts do G4 antigamente. E aí, nos últimos meses, ele começou a trabalhar mais marca pessoal no YouTube dele também. Então, aqui ele tem, né, o podcast com Wesley, que pegou, cara, muita view. O podcast com Paulo Musi, que pegou muita view também. Mas agora ele começou aqui, né, trazer um pouco mais dele nesse canal do YouTube. E ele posta bastante ali sobre os esportes que ele faz, então ele é triatleta, então ele posta muito sobre preparação, sobre a rotina dele.
e um pouco sobre como ele equilibra tudo isso, né? Puta, eu sou aqui empresário de uma empresa que fatura 300 milhões, sou pai, sou atleta profissional, como é que eu equilibro tudo isso, como é que eu tenho alta performance em cima disso tudo. Então é um conteúdo de lifestyle, só que é um lifestyle diferente. É um lifestyle mais voltado pro esporte, pra família, pro equilíbrio e de como ele consegue ser esse cara que, pô, dá conta de tudo. Diferente do Thales, que é aquele lifestyle 100% voltado pra ser um cara ultra bem sucedido. E aí, cara, quando a gente vai pro Instagram do Bruno, mesma pegada. Pegada de líder inspirador. Então ele posta aqui o lifestyle dele, os treinos dele, posta também um pouco do dia a dia do G4, dos programas ali das formações. E ele posta aqui, ó, esse post foi muito bom, esse stories. Será que passamos tempo suficiente nos corredores da nossa empresa? Então aquela ideia de, puta, ouvir o colaborador, ouvir o cliente, ver o que está acontecendo de fato. Então ele traz esse aspecto do líder inspirador ali muito forte. E aí quando a gente vai pro feed dele, cara, mesmíssima coisa. Então é sempre uma frase de impacto, que ó, o erro não está em ter uma ideia ruim, está em não ter paciência para torná-la boa. E aí normalmente essa frase vem acompanhada de um texto e uma CTA para algum produto do G4. Que, ó, tire férias. Esse post aqui ele faz uma analogia. Cara, que se você é empresário, você tem que sair do operacional, conseguir tirar férias, né? Para de fato você ter uma empresa que roda sem você e tudo mais. E vincula essa ideia a um dos programas de formação ali do G4. E, cara, você olha pra isso aqui, aí você olha o perfil do Thales lá, o Thales falando, cara, não dá pra construir nada se você não trabalha 80 horas por semana. E aí tem o Nardon falando, não, cara, você tem que tirar férias. Então, essa diferença entre os dois, né, consegue pegar tanto o empresário que quer ficar mais de boa e quer sair do operacional, quanto aquele empresário que tá maluco lá trabalhando 80 horas por semana, tem essa cultura de hustler mesmo, e quer uma ajuda ali para direcionar melhor o negócio dele. Então é bem interessante esse contraste de lifestyle entre o Nardon e o Thales, que fazem com que eles consigam abarcar ali uma massa de empresários muito grande, né? Gerar conexão com uma massa de empresários muito grande e direcionar vários desses aspectos para a marca principal, que é o G4, que também é uma marca muito forte, inclusive. Então, vindo aqui agora para o nosso terceiro ganchinho aqui da nossa análise, que é a marca G4 Educação, de fato. G4, ele tem uma marca hoje que é completamente desvinculada dos fundadores. Eles estão conseguindo cada vez mais ter ativos ali na digitais, né? Tanto o canal quanto a própria página no Instagram, que tá com uma quantidade de seguidores absurda, que desvinculam um pouco da ideia ali do Thales, do Alfredo e do Nardon. Então, quando a gente vai aqui pro YouTube deles, o que a gente observa, né? Duas coisas principais. Eles fazem muito esses vídeos aqui de... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui. Eles fazem muito esses vídeos de infoterimento. Então, eles pegam mini documentários sobre temas de negócios diversos, não necessariamente sobre o cliente dele, não necessariamente sobre o produto deles. Eles literalmente informam aquela audiência, produzem um conteúdo de entretenimento mais técnico, né, que conversa muito com o perfil ideal de cliente deles, que é o empresário. Então aqui, ó, porque a Apple está vendendo menos iPhone, porque a BYD está acabando com a Tesla do Elon Musk, 5 segredos da Coca Zero para dominar o mercado. Então é o tipo de conteúdo que, putz, você não vai falar, ah, eu vou estudar porque a Apple tá vendendo menos iPhone, mas aparece ali no seu feed do YouTube e você para ver, né? E é normalmente o tipo de conteúdo que o cliente deles, que é um empresário, para ver. Então é uma estratégia muito legal aqui de infotenimento que eles usam. E eles têm também os podcasts, né? Que eu acho animal os podcasts dele, bem legais mesmo. E essa estratégia de podcast deles, eles trazem muitas vezes ou empresário de mercado ou até os próprios mentores do G4 para dar essa entrevista, né? Normalmente ali o Nardon ou o Alfredo como host e algum empresário de mercado ou algum mentor dos cursos lá
participando do podcast junto com eles. E o podcast, ele dá essa ideia aqui daquela transferência de autoridade, né? Então, puta, você vê João Adib sentado na mesa com os caras aqui, cara, eu confio no João Adib, eu confio no G4. Então, é um pouco disso, né? Um pouco dessa estratégia de transferência de autoridade. E é um pouco do que eu tô fazendo também, né? Eu não trabalhei com o G4 diretamente, mas estou aqui analisando o G4 para você. Se você tem uma empresa e você gosta das estratégias de marketing do G4 e quer aplicar elas na sua empresa, você pode trabalhar comigo. Inclusive, vou deixar aqui embaixo um link, caso você tenha interesse em trabalhar comigo aí em alguma consultoria, mentoria ou serviço de marketing digital e growth, tá? Para sua empresa. Mas, voltando aqui para a nossa análise, fechamos aqui então YouTube e podcast da marca G4. E aí, quando a gente vai para o Instagram, a gente tem outra coisa muito interessante. Primeiro ponto de Instagram é que eles trazem a estratégia do infotenimento do YouTube pro Instagram. Tô falando até errado aqui, Instagram, né? Mas vocês entenderam. Então, quando a gente olha aqui o post do feed, a gente tem o homem por trás da caixinha amarela, a nova campanha do C6 Bank muda tudo, menos a Gisele. Cafeteria virou a nova balada, marca de cerveja que criou uma nova categoria. Então eles vão analisando esses cases, similar ao que eu estou fazendo aqui com vocês, e vão trazendo essa autoridade para eles também. E aí aqui na descrição desses posts vai estar, ó, se você quer aprender as mesmas estratégias, putz, participe desse programa aqui do G4 que ele é para você. Então, traz essa estratégia de infotenimento mesclada com transferência de autoridade aqui pro feed do Instagram, que é super interessante, dá super certo aqui no caso deles. E outro ponto que a marca G4 bate muito forte é posicionar o cliente deles como herói. Então, vocês lembram que lá no começo a gente analisou, né? E a gente viu que o cliente dele quer ser visto como herói. Então o G4 coloca o cliente dele nesse patamar de herói. E aí a gente vê que o post fixado do perfil do G4 é esse aqui, uma homenagem para os heróis do Brasil, que são os empresários. Então o G4, marca G4 bate muito nessa tecla, os founders também, mas a marca G4 ela trabalha muito essa ideia, que os heróis do Brasil são os empresários e que, cara, empresário é corajoso, os caras vão para cima, enfrenta mercado, enfrenta governo. E aqui, nesse post fixado, a gente tem uma campanha que eles fazem, né, muito forte disso. E até no próprio site do G4, vou até abrir uma nova guia aqui pra gente olhar junto. Eu não sei se ainda tá. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vejo como ajudamos fundadores e gestores de todos os segmentos a gerarem 1 milhão de empregos até 2030. Cara, qual que é a missão do G4? É gerar 1 milhão de empregos através dos alunos deles. Mais uma vez, colocando o cliente como protagonista e o cliente nessa posição de herói. De gerador de emprego, de gerador de riqueza do país, né? E eles colocam aqui esse contador que eu acho animal, cara. Animal essa estratégia aqui do site deles. E no LinkedIn, né? Para fechar aqui a nossa estratégia de social da marca G4, é muito similar à estratégia do Instagram também. Então são esses carrosséis de infotenimento, né? De análise de case. E no final, né, do carrossel, sempre o último slide é conectando com algum programa de formação deles e é uma CTA direta ao programa de formação deles. Não acho tão legal assim, se eu fosse fazer essa estratégia para alguma empresa, eu não deixaria em todo o conteúdo ali um CTA, eu acho muito batido. Mas é a forma que eles fazem e de fato dá certo. Bom, estratégia de search do G4. Cara, o G4 eles trabalham o Google Search até onde eu consegui analisar ali, muito fundo de funil. Então não é a estratégia principal deles, né? Não é Google Search. A estratégia principal deles é social selling ali com os fundadores e conteúdo orgânico, isso é nítido. Mas eles não deixam de fazer um trabalho de Google Ads. Então, cara, se existe demanda clara, fundo de funil para ser capturada, você tem que estar ali bem posicionado no Google para isso. Então aqui, pô, treinamento de liderança tá aqui, G4. MBA executivo de gestão. Puta, eles não têm MBA, mas eles têm um produto que substitui o MBA, de certa forma.
Então eles estão aqui também. Curso de estratégia, cara, os caras estão aqui. Então sempre que você jogar alguma palavra relacionada a curso de gestão, muito possivelmente você vai ver um anúncio fundo de funil search deles aqui. E G4 cursos, né? Se você jogar G4 cursos, G4 educação, tem anúncio também. Com uma campanha aí, estratégia de branded, né? De Google Search, mas uma proteção de marca mesmo, porque se eles não comprarem a palavra, algum concorrente pode acabar comprando e capturando essa demanda também. Quando a gente vai para a estratégia de remarketing deles e Google Display, ali, Display Network, tem pouca coisa, tá? Não é o principal estratégia de tráfego pago deles. Eu acredito que aqui seja muito mais estratégia de remarketing mesmo, para quem acessou as páginas das formações ou estão ali de alguma forma numa lista de leads deles, né? Mas tem poucos criativos, pouco foco aqui nessa parte, né? Mas existe ali também umas campanhazinhas de display rolando no G4. E aí a gente chega na parte de tráfego pago, no Meta, que é ali a principal ferramenta de tráfego pago, de fato, que o G4 utiliza. E o que a gente vê, né? O que a gente observa quando a gente analisa um pouco dos criativos que estão rodando e de como que o G4 trabalha isso. Cara, primeiro de tudo, eles fazem muito lançamento. Então o G4 ele faz ou lançamento da formação direta, mais raro, mas eles já fizeram no passado. Ou eles fazem algum evento presencial e eles cobram por esse evento, o que é muito bom, porque o CAC ali, o custo do tráfego, pelo menos ele já é pago pelo ingresso do evento, né? Ou eles fazem evento online gratuito também, padrão de lançamento do mercado de marketing digital. Então eles estão constantemente fazendo evento. Então, putz, G4 Valley, evento presencial, aniversário do G4 que tá rolando agora, evento online, G4 pelo Brasil, que eles fazem também em vários estados. Então sempre tá rolando evento. E o tráfego pago, ele vai justamente bater sempre nos eventos. Então, cara, se olhar os criativos que estão rodando hoje no G4, grande maioria deles são criativos falando dos eventos do G4, especificamente agora do evento de aniversário deles, que é um evento online, onde possivelmente eles vão lançar alguma formação ali ou direcionar para algum produto específico. Eles têm também estratégias direcionando pros produtos, né, para as formações, só que eles fazem de um jeito diferente. Eles apostam mais em criativo estático. Então a gente tem aqui, né, criativo estático da formação G4, outro criativo aqui do Thales, né, Stories, formação G4. Aqui também, né, outro criativo, formação G4. Possivelmente isso aqui é mais estratégia de remarketing. Remarketing de público, né, não necessariamente remarketing de página. E eles fazem uma outra estratégia bem legal também, que é colocar vídeos de depoimento de clientes impulsionados ali com, com grana mesmo na meta, para atingir esse público que é um potencial comprador ali das formações. Então, para fundo de funil, eles apostam em estático e eles apostam em vídeo depoimento. Para topo de funil, reciclagem de público, ou público que acabou de chegar no perfil dos fundadores ou no perfil da marca, cara, o tráfego é direcionando para lançamento. E aí no lançamento eles vão construir a autoridade e fazer a venda, de fato. Bem interessante aqui a estratégia de lançamento do G4, porque não é aquela estratégia de lançamento tradicional. A gente vai abrir um pouco ali nas próximas partes do nosso framework. É uma estratégia que une o lançamento tradicional com Growth Loops, que eu gosto bastante. Próxima parte aqui da nossa análise é falando um pouco das páginas de produto, né? Produto e landing pages ali de captura do G4. Eu tenho até elas abertas aqui. E, cara, a gente pode falar pouca coisa, na verdade, tá? É o básico bem feito, muito simples, mas muito bem feito, tá? Então aqui a gente tem uma página de produto, para a gente pegar de exemplo. Nome do produto, headline, durante 3 dias ensinamos ferramentas e metodologias aplicáveis que preparam gestores de pequenas e médias empresas a saírem do operacional e atingirem suas metas. Puta, headline direta, CTA claro, detalhes aqui do evento logo na primeira dobra, né, da página, não tem nem o que dizer.
Aqui a gente vem com um pouco mais de detalhes, né, sobre a formação. Só ensina quem faz, mais uma vez aquele argumento de autoridade, né, que a gente discutiu. Então aqui tem um pouco mais dos mentores, mais detalhes sobre o programa, depoimento, prova social, né, tem que ter. Argumento de autoridade aqui de novo. Se a OLX confia na gente, se o Nubank confia na gente, por que você não vai confiar também? E aqui, CTA e FAQ. Cara, básico, bem feito. Página muito simples, mas muito efetiva, assim. Não tem por que fazer algo diferente disso. Quando a gente olha aqui para as páginas de evento, cara, mesma coisa. Básico, bem feito aqui. Ó. Headline, a cara deles aqui, né? Dos fundadores. CTA. Aqui mais detalhes sobre os fundadores. FAQ. Sem ponto de saída, só garantir a minha vaga. E aqui já vai pro formulário. E, cara, tem um aspecto que eu acho que sai do básico bem feito no G4, que eles usam na página inicial do site deles. Que é essa aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Cara, isso aqui. Isso aqui é animal. Eles, na página inicial, tem essa seção aqui de depoimentos, mas você consegue filtrar. Então você consegue colocar aqui a região da sua empresa, o seu cargo, o seu segmento, o seu faturamento. E eles vão te mostrar cases do G4, depoimentos de clientes que estão exatamente no mesmo patamar que você. Isso gera uma conexão absurda e tira aquela objeção clara, né? Uma das objeções mais básicas do marketing digital, que é: ah, funcionou para ele, mas talvez não funcione para mim. Né? Objeção baseada em prova social normalmente é essa, e aqui eles criaram meio que um componente dentro do site para matar isso, para matar justamente essa objeção. Então, animal isso aqui. É, cara, nunca tinha visto nenhuma outra empresa fazer, achei mega criativo. E se fizer sentido, se o teu negócio é B2B muitas vezes, faz total sentido você trazer uma estratégia dessa para dentro do teu site. E aqui eu deixo também alguns prints no framework, tá? Para vocês terem acesso também a essas páginas. Mas é legal aqui a gente analisar direto no navegador, né? E aí a gente quase acabando, né? Vai para outra estratégia de geração de leads aqui do G4, que são os lead magnets que eles fazem. Esses lead magnets são basicamente ferramentas que estão disponíveis no site do G4. São ferramentas de fato úteis ali pro empresário. Então eles têm aqui, pô, um guia de como usar IA, Culture Design Canvas, Product Market Fit Canvas, Bull Sale Framework, tem várias coisas legais ali no site deles, até modelo de comissionamento, enfim. Eu contei 61 lead magnets ali disponíveis no site do G4. Não sei se existem outros além daqueles, mas pelo menos 61 eu sei que tem ali no site. E de fato são ferramentas úteis, não é aqueles e-books padronizados que puta, já tá super batido no mercado, né? São de fato ferramentas ali, planilha, coisa que o cara pode meter a mão, pode usar e vincula, né, uma imagem positiva do G4. E aí a forma de distribuir isso que eles fazem é muito interessante também. Então aqui eu tenho um exemplo do Stories do Nardon, que ele estava fazendo uma sequência de uma pergunta ali, se eu não me engano, de uma caixinha, falando sobre comissão de time comercial. E aí o final dessa sequência, ele colocou esse lead magnet, que é o lead magnet do comissionamento do G4, o modelo de comissionamento, acho que é on target earnings, que eles usam lá. E aí você comenta aqui, comissão, né? Tem uma automação de ManyChat que te envia isso ali pela DM. E aí você consegue consumir o conteúdo, né? Baixar esse conteúdo e consumir ele. E cara, qual que é o legal de você ter esse tipo de lead magnet, né? Da forma que eles fazem? Eles conseguem não só capturar o seu lead, mas capturar um pouco da dor que esse empresário está passando também. Então, pô, se o cara tá baixando um framework ali de growth, um framework de plano de marketing, claramente ele precisa resolver alguma coisa no marketing dele. Se ele está baixando uma planilha financeira, claramente ele tem um problema ali no financeiro. Então ele consegue segmentar isso
e direcionar ações de CRM mais personalizadas de acordo com o tipo de material ali que esse cliente está consumindo dentro do site dele. E aí a gente vem para outro aspecto que é muito importante dentro da estratégia de growth do G4, estratégia de marketing deles, que é a questão da esteira de produto. Normalmente, né, quando a gente olha para o mercado de educação, principalmente o mercado de infoprodutos, você sempre tem um produto. No máximo ali você tem um produto digital e uma mentoria, que é um acompanhamento mais próximo ali, né, com esse cliente e tudo mais. E, cara, o G4 tem muito produto, mas muito produto. E a lógica que eles seguem é de que a gente sempre tem a próxima solução para a próxima dor do cliente. Então, eles têm aqui os programas presenciais, coloquei alguns de exemplo. Eles têm os programas que são online, tem as experiências exclusivas deles, que eles falam, que é o G4 Club e o G4 Scale. Só que eu acho animal, é um produto com um ticket, se eu não me engano, mais de 50 mil reais, que o cara paga para meio que ter um conselho de administração compartilhado ali dentro do G4, para eles trocarem ideia, super estratégico, um produto muito bem formatado. Eu acho que eles estão entrando no mercado de private equity agora também, mas eu não estudei a fundo essa solução deles em específico. E aí eles têm soluções para o time dos empresários também, né? Então tem o G4 Skills, que é uma plataforma de treinamento, tem academias para colaboradores dessas empresas também. E, e tudo isso aqui leva os alunos para dentro de um alumni, né? Que é um clube aqui, uma comunidade de ex-alunos, onde rola networking, rola alguns benefícios. Então, e obviamente rola cross-selling de produto aqui também. Então, pensando na jornada de um cliente G4, até coloquei aqui como key points para vocês também. Cara, pensa o seguinte: o cliente está com problema para aumentar as vendas, pô, tem o G4 Aceleração de Vendas, um programa deles. Mas o que adianta o empresário fazer o programa se o time dele tá deficitário, né, nessa habilidade? Então, putz, G4 Academia de Vendedores. Putz, mas e o restante do time de apoio, o time de marketing, o time do financeiro? Não adianta nada você ter um time de vendas performando se o apoio tá ruim. Pô, G4 Skills, para melhorar a qualidade do time. Putz, mas, cara, às vezes a empresa conseguiu alinhar toda a parte de time, mas quer dar um próximo passo, quer pensar num exit ali, numa fusão, numa aquisição, quer melhorar ali o corpo diretivo, precisa de um aconselhamento mais estratégico, pô, G4 Scale ou aquele G4 Club são soluções ali possíveis e eles, cara, ficam fazendo isso. Cross-selling infinito ali de produtos para a própria base de clientes deles. E se baseando nessa esteira de produtos, né, eles conseguem executar com muita maestria, aqui indo para a última parte da nossa análise. Eles conseguem executar com muita maestria essa questão dos growth loops. O que são, né, esses growth loops? Né? Eu coloquei até aqui para vocês, depois vocês podem olhar com calma, esse conceito do growth loop. Eu peguei esse frame aqui da Reforge, tá? E como é que ele funciona? Basicamente, eu tenho um input, que é um lead ou um cliente. Ele toma uma ação, baixar o material, comprar um produto, se inscrever num evento. E aí ele produz um output, né? A partir disso. E aí esse output vira um input novamente, que vira uma ação, que vira um output. E aí esse cliente ele fica girando dentro do meu ecossistema e cada vez mais consumindo mais, deixando mais grana para dentro do negócio. E é isso que o G4 faz. Então hoje quando a gente desmembra toda essa estratégia, o que acontece na prática? Eu tenho uma audiência, que pode ser uma audiência do Thales, do Alfredo, do Nardon, ou uma audiência da própria marca G4. Essa audiência, ou ela vai consumir um produto G4, ou ela vai para um evento pago, ou ela vai para um evento gratuito, ou ela vai consumir um lead magnet. Alguma coisa ela tem que consumir. A partir desse consumo, eu tenho ali um trabalho de CRM, de remarketing em cima dessa base, claro, sempre, né, reaproveitando ali os dados primários que eu tenho dentro da minha empresa, e eu tenho mais conteúdo rolando ali através do perfil do G4, do perfil dos sócios, e
essa nutrição dessa base gera mais consumo. Consumo de produto, consumo de evento pago, consumo de evento gratuito, consumo de lead magnet. E isso vira um ciclo sem fim. E aí essa galera que consome continua na audiência, que consome mais, que é nutrida e vai girando, né, esse loop infinito de aquisição que o G4 consegue executar. E aqui tem um exemplo prático disso. Um lead que baixou o modelo de comissão do G4, por exemplo, eu quando fui fazer esse teste aqui para colocar no framework para vocês, é um potencial participante de um evento online. O participante do evento online é um potencial para o G4 Traction, que é um programa de formação deles. O aluno do Traction pode ser um potencial participante do G4 Valley, que é o evento presencial do G4. O cara que participa do G4 Valley pode estar passando por um desafio estratégico da empresa dele e pode ser um potencial ali de venda para o G4 Scale. A empresa do aluno do G4 Scale é um lead potencial para o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento lá dos caras. E com isso aqui a roda vai girando. E dentro do ecossistema G4, o cliente dele sempre tem onde gastar mais dinheiro. E com isso eles conseguem, duas coisas, né? Rentabilizar absurdos em cima da base deles. Então, cara, o CAC deles pode ser muito alto. Mas esse CAC ele acaba se pagando, porque esse cara ele vai consumir e consumir e consumir, e consumir formações cada vez mais caras, e consumir software pro time deles, e consumir conteúdo. E a segunda coisa é a máquina de geração de conteúdo que eles têm, né? Principalmente através dos fundadores, que eu acredito ser aqui a principal chave para essa roda continuar girando. Beleza, pessoal? Então, essa foi aqui, pô, vídeo super longo, quase uma hora de vídeo, 40 e... tá dando 48 minutos aqui de gravação para vocês, quebrando essa estratégia do G4. Espero que você consiga ter, de fato, aprendido alguma coisa relevante aqui nesse vídeo, que você leve essa estratégia para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio. Se você precisa de ajuda para implementar esse tipo de estratégia ou outras estratégias de marketing e growth na sua empresa, também vou deixar aqui embaixo o meu LinkedIn. Pode me contatar lá no LinkedIn também para a gente trocar uma ideia. E, cara, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e falou!